Ô, Fábio, eu queria puxar um pouco mais para a realidade do brasileiro, né? Quando o auxílio começou a ser pago no ano passado, a gente enfrentava uma realidade totalmente diferente, né? Com muitas cidades fechadas, o comércio sem poder abrir. Já da metade do ano para frente, já começou a se flexibilizar mais as medidas. E a gente viu no ano passado uma alta na inflação puxada principalmente pelos alimentos. Houve um consumo maior, né? Colocou dinheiro na mão de muita gente que até então não tinha dinheiro, né? E outras afetadas pela pandemia. Esse auxílio que será pago, né, provavelmente será a partir de março, qual que será o impacto para a economia já nesse começo de 2021? Bom, a gente viu que o auxílio teve o mérito para o qual ele foi proposto no ano passado, que é preservar a renda das pessoas que sofrem uma oscilação muito grande de renda quando a economia cai, né? As pessoas que vivem na informalidade, em bicos, etc., têm uma flutuação de renda muito elevada. Isso é uma dimensão da pobreza, né? A renda que flutua. Isso é um desafio num ano como foi em 2020, que a economia literalmente parou e congelou. Essas pessoas subitamente perderam suas fontes de renda, precisavam ter um auxílio. O auxílio veio, ele teve o mérito, inclusive a gente viu esse mérito numa queda menos intensa da economia do que se pensava inicialmente. Inclusive a gente viu uma retomada de setores, como você mencionou, né, Guilherme, no varejo, no consumo de bens mais essenciais, como alimentação, né, principalmente alimentação dentro de casa, e também itens para ter uma casa melhor, né, ou ficar em casa também fez com que as pessoas começassem a gastar mais com materiais de construção, também foram outros itens que sofreram ali um efeito de inflação, que foi uma combinação de uma renda maior com uma realocação da demanda em função do ficar em casa, né? E fora outros fatores externos que eu não vou comentar, que também afetaram o preço de alimentos no Brasil. Tá? Não foi só efeito de demanda, tá? Que o auxílio causou. Então, nesse sentido, esse mesmo propósito de manter alguma atividade para essas pessoas, uma renda que vai puxar algum consumo, isso tem, né, um benefício em termos de economia, de atividade econômica, tá certo? Para alguns setores mais do que outros, principalmente para bens, como a gente viu e aconteceu. Ele pode vir acompanhado de algumas pressões inflacionárias, né? Na verdade, a gente vai carregar uma pressão inflacionária do ano passado, que não vai embora até em meados de junho. Quando a gente olha a inflação em 12 meses, né, olhando uma espécie de inflação no ano cheio, ela deve continuar crescendo até junho, batendo quase 6%. Se a gente vem com esse auxílio, essa pressão vai ser ainda maior, então tende a ser ainda maior. Então, de um lado, você tem o benefício de uma atividade econômica ali continuando, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, isso é importante, né? Mas a gente também pode ter esses efeitos inflacionários que a gente observou no segundo semestre do ano passado. O pessoal pergunta o seguinte, olha, eu trabalhava numa agência de turismo, eu trabalhava num bar que fechou, eu trabalhava numa loja no shopping que também fechou. Há uma perspectiva real de reaquecimento desses setores que foram afetados ali no seu coração por conta da pandemia? O setor de eventos, por exemplo, praticamente segue parado. Perfeito. Esses setores que você mencionou, Silvio, são basicamente setores de serviços, né? Se a gente separar os grandes três setores da economia, a agropecuária, a indústria e os serviços, qual foi o mais afetado pela pandemia, pela própria natureza do lockdown, né? O setor de serviços. E o setor de serviços, ele foi o pior no ano passado. A indústria até começou a recuperar, o mercado de bens, né, o comércio também teve alguma recuperação, mas serviços ficou parado e ele é o mais intensivo em mão de obra, né? E a retomada do setor de serviços, que está previsto agora em 2021, a gente conseguir uma melhoria desse setor, que está atrasado em relação aos outros, ele depende fundamentalmente disso que eu falei, da capacidade da gente dar conta do problema pandêmico, do problema da epidemia. Porque, caso contrário, algum tipo de medida restritiva, fase laranja, fase amarela, esse tipo de coisa que a gente está observando, ela vai ter que ser colocada. Por quê? Porque se a gente não faz isso, a gente vai, de novo, pressionar o sistema de saúde. Se o sistema de saúde não dá conta, a gente tem um problema crônico de saúde que começa a retroalimentar um problema econômico. Então, o setor de serviços depende da nossa capacidade de dar conta do problema epidemiológico. E isso, qual é a principal estratégia? É a vacinação, não tem jeito. Mas a vacinação, ela tem todo um tempo para acontecer, né? E a gente está vendo aí, a gente está melhorando esse processo no Brasil. A gente bateu cabeça, a gente perdeu um pouco de tempo, mas a gente está começando a entrar nos trilhos. Mas mesmo entrando nos trilhos,
pela velocidade com que a gente está vacinando, a gente talvez não consiga vacinar a população inteira neste ano. Então, isso vai talvez ser o determinante para maior ou menor a velocidade na recuperação do setor de serviço, a capacidade de vacinar.